Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Bom, nós vamos pegar o material de complementação escolar, aquele da semana de 5 a 9 de outubro, tá? E vamos fazer alguns comentários. Esse material dessa semana, ele vai focar muito na produção de texto, que é muito importante a gente escrever, exercer, né, a prática, né, praticar a escrita. Então, nós vamos começar a falar da crônica. Já foi dito isso antes, eu já falei sobre crônica em aulas anteriores. Está no caderno pedagógico de vocês, aquele caderno azul, né, do primeiro semestre. E vamos relembrar algumas coisas. O cronista, ele é um escritor que fala do cotidiano. É um escritor do dia a dia. Então, vamos ver agora alguns textos, né? E esse primeiro, ele fala exatamente do exercício do cronista, né? O ato de escrever de um cronista. Vamos lá? Vou fazer a leitura com vocês. O cronista é um escritor crônico. O primeiro texto que publiquei em jornal foi uma crônica. Devia ter lá uns 16 ou 17 anos. E aí eu fui tomando gosto. Quer dizer, fui gostando, né? Dos jornais de Juiz de Fora, passei para os jornais e revistas de Belo Horizonte. E depois para a imprensa do Rio e São Paulo. Quando me chamaram para substituir Drummond no Jornal do Brasil, em 1984, passei a fazer crônica sistematicamente. Aí eu virei um escritor crônico. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Ele pode ser subjetivo, pode e deve falar na primeira pessoa sem envergonhar-se. O seu eu, como o do poeta, é um eu de utilidade pública. Que tipo de crônica eu escrevo? De vários tipos. Conto casos, faço descrições, anoto momentos líricos, faço críticas sociais. Uma das funções da crônica é interferir no cotidiano, ou seja, no dia a dia. Claro que essas que interferem mais cruamente em assuntos momentosos tendem a perder a sua atualidade quando publicadas no livro. Não tem importância. O cronista, ele é crônico, ligado ao tempo. Deve estar encharcado, doente do seu tempo e, ao mesmo tempo, pairar acima dele. Então, quando o texto diz que o cronista é um escritor crônico, o que quer dizer crônico? Quando a gente fala de doença, por exemplo, fulano tem uma sinusite crônica, ou seja, a sinusite vai e volta, ela nunca passa, né? É algo que se repete, sempre, né? É algo constante. Então, o cronista é um escritor que escreve sempre. Ele está sempre escrevendo, é algo rotineiro, ele acompanha o dia a dia, ele faz esse registro. Então, o cronista, ele tem esse exercício de acompanhar, né, de refletir sobre esse cotidiano, sobre essa realidade. E escrever é muito legal, eu escrevo desde os 12 anos, como eu disse a vocês, e queria desafiar vocês. É um exercício, escrever é um exercício. Então, a gente só passa a tomar gosto quando a gente começa. Que tal começar a escrever, pegar gosto e virar um escritor também, né? E o cronista, ele tem uma vantagem sobre os outros escritores, que ele não fica preso exatamente num formato. O cronista é um livre, ele é mais livre do redator de um jornal, porque ele escreve também sobre o que ele pensa. Ele vai falar sobre o que está acontecendo com o ponto de vista dele, com a reflexão dele. A subjetividade dele, o eu dele vai interferir naquela notícia que está sendo dada. Na notícia já não tem essa liberdade. Quem escreve notícia, ele tem que ser objetivo. É aquilo que aconteceu e pronto. Não entra a sua opinião na notícia. Na crônica, sim. Então, que tal você escrever uma crônica e uma crônica jornalística? Escolhe aí o assunto que você quiser. Essa crônica que a gente acabou de ler, ela falava sobre o exercício diário da crônica, né? A crônica falando da própria crônica. Se você fosse escrever uma crônica agora, por que você escreveria? Você falaria sobre o quê? Né? Crônica vem de cronos, que tem a ver com tempo, né? Então, é um registro do que acontece no cotidiano. Capricha, porque eu gostaria muito, quando vocês escrevem, capricha, manda lá para o meu e-mail, fotografa seu caderninho, manda para o meu número de WhatsApp, que eu gosto muito de ler o que vocês escrevem
e fazer os comentários também, tá certo? Vamos a mais um texto? A escritora Lídia Fagundes Telles, ela escreveu uma vez o seguinte: não é fácil ser cronista, tem de ter inspiração. Então, galerinha, vamos buscar uma inspiração? Vamos ver aqui a inspiração nesse quadrinho, ó. É um quadrinho da Mafalda. A Mafalda é uma personagem do Quino, que infelizmente faleceu na semana passada, uma pena. Faleceu, se eu não me engano, com 88 anos, já velhinho. Mas um homem incrível, um homem que fez a gente refletir sobre a realidade, sobre o mundo, sobre desigualdade, um homem exemplar. Um homem exemplar. E muito crítico da nossa realidade, né? Quino, um escritor argentino, vai fazer muita falta para nós. Então vamos nos inspirar numa tirinha dele? A Mafalda, no primeiro quadrinho, está observando aí, ó, os pássaros se beijando aí no maior love. Ela está observando o seu pai abraçando a sua mãe num dia lindo, né? Ela está observando no terceiro quadrinho as flores, as borboletas, a natureza e faz o seguinte comentário no último quadrinho: sem dúvida, a primavera é o que a vida tem de mais publicitário. Ou seja, a primavera fazendo a sua própria propaganda. A primavera se mostrando. Ela não precisa nem dizer nada. Como é que ela diz? Ela diz quando ela mostra as suas flores, quando ela mostra a sua beleza. É a propaganda da vida. Quer melhor propaganda do que essa? Ver uma árvore florida, um ipê, ver a natureza quando você abre a janela. Claro, né? A gente às vezes mora em prédio, às vezes abre a janela, não dá de cara com a natureza, né? Mas deixa isso pra lá. Mas imagina você olhando para o céu estrelado à noite. Ai, que delícia, né? Então, vamos lá. A história em quadrinhos, nós já vimos que é um texto misto, que ele mistura linguagem verbal e não verbal. A gente viu que a Mafalda está observando aí as coisas. E o desafio que você tem agora é o seguinte: você vai escrever uma notícia que você gostaria de receber no jornal, nesse momento de primavera que nós estamos vivendo, que nós estamos na primavera. Que notícia você gostaria de ver nesses dias? Nada de coronavírus, nada de assassinato, nada de morte, de desgraça, nada disso. Pense numa notícia maravilhosa para esses dias de primavera. Escreve aí. Lembrando que a notícia ela tem a manchete, embaixo o subtítulo e o lead. O que é o lead, professora? É quando eu tenho no primeiro parágrafo o seguinte: é o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu. Quem? No segundo parágrafo é como aconteceu. Beleza? Faça a sua notícia em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, quem, quando, onde e o que aconteceu. No segundo parágrafo, como aconteceu. Beleza? Capricha. Pode mandar para o meu zap, pode mandar para o meu e-mail também. Vamos a um outro texto, que também é uma crônica, agora do Moacir Sclia, que também gosto muito, muito, muito. É uma situação muito interessante que você vai gostar. Presta atenção que na situação inicial, a namorada vai presentear o namorado com um celular biodegradável no final do ano. No segundo parágrafo começa a complicação. Estava tudo indo muito bem. Quando a namorada faz uma exigência ao namorado de usar o celular só para falar com ela. Vamos ver no que deu. Saiu no jornal. Olha a notícia do jornal. O amor reciclado. Essa crônica, ela teve como inspiração uma notícia de jornal. Isso é muito comum nos cronistas. Eles observam uma notícia, eles leem uma notícia de jornal e aquela notícia vira uma crônica. Ou seja, o olhar do cronista sobre o fato que está sendo noticiado. Vamos lá? Telefone celular se transforma em flor. O aparelho ecológico é fabricado a partir de polímeros biodegradáveis. Na composição do celular, os fabricantes também inserem uma semente de flor, que germinará quando o usuário decidir reciclar seu celular, plantando na terra. Essa notícia foi tirada da revista Informática no dia 30 de novembro de 2005, que é a fonte aí. Então vamos lá, vamos ler que crônica, né, surgiu dessa notícia. Como presente de fim de ano,
A namorada, entusiasta defensora da ecologia, deu-lhe um celular biodegradável. Explicou que se tratava de um aparelho especial, feito de um plástico que, decompondo-se, não poluiria a natureza. E detalhe poético, havia ali uma semente de flor que germinaria quando o aparelho fosse jogado à terra. Ele agradeceu muito, disse que se tratava de um presente sensível e de fino gosto. A namorada, contudo, fez uma exigência. Ele só poderia usar o celular em chamadas para ela. Para outro tipo de chamadas, profissionais, por exemplo, deveria recorrer a um celular comum. Com o que ele concordou. O aparelho daria testemunho do amor deles. O amor, né, que achavam ser eterno, que seria eterno. Estava enganado. 2 meses depois, ela ligou de uma cidade distante. Pelo celular biodegradável, ele ouviu a notícia que o deixou arrasado. Na viagem, ela conhecera um rapaz, ecologista como ela, e se apaixonara. Você entende, ela explicou, né? Tudo na vida tem que ser reciclado, inclusive o amor. Desejou-lhe felicidades e disse que agora ele poderia usar o celular ecológico para fazer qualquer tipo de ligação e para qualquer pessoa. O aparelho para ela já era coisa do passado. Furioso, ele atirou o celular pela janela da casa. Nunca mais queria ouvir falar daquela coisa. Nunca mais queria ouvir falar daquela infiel namorada. Era uma página virada na sua vida. Mas aí aconteceu um imprevisto. No jardim de sua casa brotou uma flor, o que num primeiro momento deixou-me intrigado. Só ele cuidava daquele jardim e não lembrava de ter plantado coisa nenhuma recentemente. De súbito deu-se conta. Era a semente que estava no celular biodegradável. Era o passado que voltava sob forma de uma flor, que curiosamente tem um perfume parecido ao da antiga namorada. Mas, quando ele está junto à flor, e sempre que ele pode estar junto à flor, parece-lhe ouvir a voz dela sussurrando-lhe doces palavras e dizendo que tudo na vida pode ser reciclado, inclusive o amor. E você acha que o amor pode ser reciclado? O que você faria se tivesse ganhado um telefone celular, né, e a namorada ou o namorado tivessem terminado o relacionamento? Você jogaria o telefone fora? Ah, meu amigo, me perdoe, eu não jogaria não. Nem pensar. Mas de repente serve aí para nossa reflexão, né? Vamos pensar nessa crônica maravilhosa. E o desafio é o seguinte: lembra da notícia que você criou que gostaria de receber na primavera? Crie uma crônica sobre essa notícia. Na crônica você pode se aproximar do leitor. Na crônica você pode conversar com o leitor. Na notícia não, a notícia é objetiva. Você só diz o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu e como aconteceu. A crônica não. A crônica você pode, e aí, caro leitor, você deve imaginar, o cronista ele tem liberdade de escrita para fazer suas reflexões, interagir com o leitor e fazer os seus apontamentos na notícia, na atualidade, né? No cotidiano, tá bom? Se quiser botar diálogo, pode, é só você usar o travessão. E mais uma vez, coloque, né? Faça no seu caderninho, pode fotografar e mandar para mim. É sempre muito prazer ler aquilo que vocês escrevem, tá bom? Um grande beijinho, saudade de vocês. Bom, galerinha, ainda continuando o nosso planejamento dessa semana, como vocês estão escrevendo muitos textos, né, exercitando a escrita, vou continuar dando algumas dicas, né, para poder vocês aprimorarem os textos de vocês. Então, eu vou dar a vocês 5 dicas para vocês usarem a vírgula. O primeiro caso onde a gente usa a vírgula é quando a gente vai enumerar mais de 2 elementos. Olha o exemplo aí. O processo seletivo é composto por teste online, vírgula.
Dinâmica de grupo e entrevista. Observe que depois de teste online tem uma vírgula. Estou separando mais de 2 elementos, beleza? Olha o segundo. Quando a gente quer isolar o aposto explicativo, aí a gente usa entre vírgulas. O que é um aposto explicativo? Olha só o exemplo. Salvador. Agora eu vou explicar o que é Salvador. A primeira capital do Brasil. Essa informação sobre Salvador eu coloco entre vírgulas. Então, Salvador, a primeira capital do Brasil, foi uma das sedes da Copa de 2014. Então, para isolar o aposto, ou seja, a parte que eu estou explicando, eu uso entre vírgulas. 3. Quando eu quero isolar o vocativo. O vocativo é o termo que a gente chama numa oração, né? A oração é frase que tem verbo. Vocês vão ver isso mais adiante. Então, ó, Eduardo, traga meus documentos até aqui. Esse Eduardo, depois dele tem vírgula. Joana, faço trabalho de casa. Joana, vírgula, faço trabalho de casa. Meninos, vírgula, entrem para comer. Então, o termo que a gente chama, ele precisa ser separado por vírgula. Beleza? 4. Quando eu quero fazer uma supressão de um verbo. Supressão é quando sai o verbo. Eu tiro o verbo. Suprimir é retirar. Olha esse exemplo. Eu fiz faculdade de administração. Ele, de economia. Eu fiz faculdade de administração. Ele, vírgula, de economia. Eu poderia colocar, ele fez de economia. Como eu suprimi o verbo, ou seja, como eu tirei o verbo, no lugar do verbo, eu coloquei a vírgula. Então, eu posso dizer outro exemplo. Ó. A professora Amanda dá aula de português. A Vanessa, vírgula, de história. Então, ao invés de colocar da aula, eu tirei esse termo e coloquei a vírgula. A vírgula aí está indicando que eu suprimi um verbo, porque ele já tinha sido dito anteriormente, não precisava eu dizer 2 vezes o mesmo verbo, já dá a entender que eu fiz a faculdade de administração, ele fez de economia, eu não preciso repetir o verbo. No lugar do verbo, eu coloquei a vírgula. Beleza? 5. Quando eu quero separar as orações que não apresentem as conjunções, ou seja, as palavrinhas que ligam, né, que estão fazendo as ligações. Então, olha só o exemplo. Decidiu fazer um concurso de MBA fora do país, vírgula. Pesquisou, vírgula. Encontrou o mais adequado para sua carreira, vírgula. Fez a prova de seleção, vírgula, foi aprovado. Eu estou aí separando as orações. Eu não poderia sair escrevendo direto. Então, quando eu vou enumerar, separar as orações, eu faço o uso da vírgula. Beleza, galerinha? São 5 dicas para a gente poder usar a vírgula, tá bom? Vou colocar também um exercício para vocês, para ver se vocês conseguiram entender aí como que a gente usa a vírgula, tá bom? Um grande beijo para vocês e qualquer dúvida é só chamar. Beijo, beijo.